Irmãs, que motivo de alegria. Eu não sei se eu choro, eu não sei o que eu faço. Na verdade, eu estou muito emocionada mesmo, né, Fran? Esse era um sonho que nós tínhamos já desde o ano passado, no começo do ano, que a gente já estava planejando, já estava tentando fazer esse trabalho. E quando a gente começou a engajar, começou a pensar, infelizmente veio a pandemia e aí nós tivemos que parar tudo. E aí voltamos ano passado, final do ano, a gente de novo, vamos conseguir. Aí ano passado nós fizemos as lives, né, Fran? E aquela live para mim foi um grande desafio, para a Fran também, mas vocês viram que a Fran se saiu muito bem, né? E eu sem a Fran ali junto comigo não sou nada, porque ela que faz o negócio ficar legal. E aí fizemos as lives o ano passado todo, e final do ano a gente não, ano que vem a gente começa... Gente, a minha voz já é feia, né? Tá feio aqui? Aqui tá bem... E aí, ano passado, em dezembro, a gente falou, janeiro a gente vem com tudo, Fran. Vamos tirar férias, janeiro a gente volta com tudo. E quando a gente estava pensando em engajar de novo, veio de novo a pandemia, fechou tudo de novo. E aí os nossos sonhos, que hoje nós cantamos tanto, começavam a ir ficando para trás. Mas nós começamos a orar e o Espírito Santo estava nos incomodando muito, me incomodando o Rovaldo, incomodando a equipe pastoral, incomodando a Fran, que nós precisávamos fazer alguma coisa. Irmãs, hoje eu estou muito feliz de vê-las aqui. A oportunidade de juntos passarmos esse momento, louvando, engrandecendo, glorificando o nome do nosso Deus, não tem preço. Como é bom, mesmo mascarados, mesmo com o distanciamento que nós estamos tendo, juntos podemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E o desejo do meu coração é que essa noite possa ser a primeira, né, Fran? A primeira de outras que virão. Nós queremos realizar esse trabalho, esse nome feminina, porque nós não queremos limitar as mulheres da igreja. É um trabalho que vamos falar sobre os nossos problemas, sobre o que nós enfrentamos, sobre o que nós precisamos. Vamos falar de nós, mulheres, então não importa a sua idade. Se você é mulher, você tem o mesmo problema que eu. Você tem TPM, você fica alegre, você fica feliz. Você tem dia que quer chutar todo mundo, tem dia que você quer amar todo mundo, tem dia que você chora, tem dia que você sorri. Você é mulher, você enfrenta esses mesmos problemas que todas nós enfrentamos. Então, esse trabalho é um trabalho pensado na mulher. Não importa a idade, mas se você é feminina, você precisa participar conosco. E eu quero pedir para vocês, irmãs, que orem pelas mulheres da nossa igreja, orem por esse trabalho. E se você sentir o desejo de se envolver, esse trabalho não é nosso, esse trabalho não é meu, não é da Fran, não é do pastor Rovaldo, do pastor Renan, do pastor Pedro, não é da equipe pastoral. Esse trabalho é um trabalho da nossa igreja. Então, se você quiser se envolver, a gente precisa. E eu quero agradecer desde já as irmãs que se envolveram conosco. Não sei se vocês viram, nós temos bolinho no pote, bem embaladinho, bonitinho. Nós temos lembrancinha lá no fundo. Nós temos todo esse preparo que nós fizemos, mas nós precisamos de gente, de pessoa. E nós contamos com a ajuda de vocês para que a gente possa fazer esse trabalho outro dia. Mas vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. E eu, como toda quarentona, preciso de um óculos para fazer a leitura. Não tem jeito. Só que daí eu não consigo olhar vocês. Mas eu já não via mesmo, né? Vocês sabem que eu tenho um problema de visão, que eu vejo muito pouco. Então, tanto faz. Irmãs, nós estávamos cantando, enquanto nós cantávamos, a Patrícia fez uma introdução muito gostosa, que falou muito ao meu coração. Quanto tempo faz que nós não temos essa oportunidade? A oportunidade de sair de casa, de estarmos juntas, de ouvirmos a palavra de Deus, de tirar um tempinho para mim, um tempinho para você. Faz muito tempo que nós estamos vivendo esse momento de dificuldade. Gostaria de convidar você a fazer a leitura comigo desse versículo e do próximo que está aqui na nossa projeção. Vamos ler? Porque você está abatida, ó minha alma. Vamos lá?
Por que você está abatida, ó minha alma? Está muito fraco. Vamos lá? Por quê? Isso. E o próximo versículo? Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós cantamos isso. Eu não falei com as meninas, mas acabamos cantando essa música hoje aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o outro versículo que nós lemos diz: por que está abatido a minha alma? Abatimento, choro e tristeza. Eu não poderia começar esse primeiro encontro sem falar sobre isso. Nós estamos vivendo um momento que tem nos deixado abatida, tem nos deixado triste, tem levado a gente a chorar. Nós estamos vivendo esse momento onde fecha tudo, abre tudo, pode ter culto, não pode ter culto, pessoas estão sendo internadas que nós conhecemos, tantas coisas têm acontecido, quantas notícias ruins têm aparecido, têm vindo até nós, e nós nos sentimos muitas vezes abatidos. Muitas vezes nós queremos negar a tristeza. Às vezes a gente fala: não, comigo está tudo bem, vai passar, isso vai passar. Mas um dia ou outro nós nos sentimos tristes, nos sentimos perdidos, nos sentimos abatidos. E aí nós precisamos, então, aprender um pouquinho com isso. Nosso coração, muitas vezes, se sente triste pelas notícias que nós estamos vivendo. Principalmente nós mulheres. Nós mulheres, nós sentimos mais as coisas. Vocês já ouviram uma vez, nós já pregamos sobre isso, já falamos sobre isso, que nós somos essencialmente igual, mas funcionalmente diferente. O homem e a mulher, eles são igual diante de Deus. Na sua essência, nós somos iguais. O homem não é melhor e nem pior do que eu e do que você. Nós somos, na essência, igual. Mas, na funcionalidade, nós somos diferentes dos homens. Por exemplo, nós percebemos quando alguém está triste do nosso lado. E eu quero pedir licença aqui para o meu filho, que eu achei que ele não estaria aqui, mas eu pensei num exemplo que eu vivenciei na minha casa. E eu acho que eu já contei para vocês. Certo dia, o Rovaldo foi buscar o Vinícius na escola. E o Vinícius tinha acontecido algo na escola. O Rovaldo esperou o Vinícius entrou no carro, eles andaram, sei lá, eram uns 8 quilômetros até em casa, lá em Rondonópolis. O Rovaldo andou com eles, chegou em casa para almoçar. Quando chegou em casa, o Rovaldo passou por mim, eu já olhei para ele e falei: o Vinícius não está bem. Ele falou: que isso, mulher, você é louca. O Vinícius está bem, veio conversando comigo no carro. Eles a gente já acha muita coisa. E aí o Rovaldo entrou, o Vinícius entrou, mas o olhar do Vinícius era diferente naquele dia. E aí nós almoçamos, e aí eu cheguei e falei: Vinícius, o que foi? E quando eu falei: Vinícius, o que foi? Ele falou: mãe, eu não quero falar. O Rovaldo ficou com ele, o Rovaldo fez um trajeto com ele, mas não percebeu que ele não estava bem. Eu não lembro o que aconteceu na escola, mas eu lembro desse fato. Nós percebemos, nós somos diferente nesse sentido dos homens. Nós percebemos quando alguém está triste, percebemos muitas coisas na nossa vida. Não sei se vocês já viram, desses dias eu vi no Instagram, alguém postou, sobre a diferença da mente do homem e a mente da mulher. E aí tinha lá, a pessoa era uma mulher e colocou assim: minha mente é assim. Gente, o trânsito estava um caos. Passava carro e não batia. Não sei se vocês já viram isso no Instagram. E ela disse: minha mente é assim, a nossa mente é assim. A gente pensa em várias coisas, a gente consegue fazer várias coisas. E o homem, ele consegue fazer uma coisa de cada vez. Ele consegue deixar os problemas para trás, ele consegue resolver, mas nós mulheres não somos assim. Mas eu não quero ficar só nisso. Eu fiz uma pesquisa hoje com a minha amiga Fernanda, ela está aqui, né? Falei: Fernanda, posso falar isso? Ela falou: assim, superficialmente está certo, tá? Então, se eu falar alguma heresia, não é culpa da Fernanda, é minha, tá? Existe um estudo que fala que um estudo científico, que as mulheres elas ficam deprimidas 2 vezes mais que os homens.
por que que as mulheres ficam 2 vezes mais deprimidas que os homens? Por 2 fatores, o fator social e o fator biológico. Não vou entrar no fator social, mas vou entrar no fator biológico. O homem tem um hormônio do sexo. Desculpa aí, Fernanda, fiquei com vergonha agora, que eu não sei se estou falando certo. Que se chama testosterona. E esse hormônio deixa o homem poderoso o tempo todo. Ele se sente o cara o tempo todo, porque eles têm esse hormônio. Nós, mulheres, temos 2 hormônios sexuais, que é o estrógeno e o progesterona. O estrógeno é aquele hormônio, durante 14 dias do nosso ciclo menstrual, nós temos esse hormônio gritando dentro de nós. Aí nós nos sentimos dispostas, alegres, felizes, dinâmicas, contentes. O mundo pode cair que a gente está firme e forte. Outro 14 dias no nosso ciclo menstrual, nós nos sentimos como? Cansada, triste, chateada, pesada. E isso é hormonal. Irmãos, por que Deus nos fez assim? Eu não sei, mas um dia eu perguntei para uma ginecologista, ela falou assim, isso é maravilhoso. Eu olhei para ela, o quê? Como assim que isso é maravilhoso? E ela me explicou porque era maravilhoso, mas eu confesso para vocês que até hoje eu não entendi. Nessa pandemia eu entrei em umas crises de ansiedade. Tive bastante crise de ansiedade, bastante crise de tristeza, e aí eu achei que era problema hormonal e baixei lá o calendário da menstruação. Não sei se vocês têm. Calendário que conta os dias da menstruação. E aí eu fui olhar esse calendário, e eu acredito que vocês já viram. Esse calendário, ele tem mais emoções tristes do que emoções alegres. Dizendo, então, que realmente nós, mulheres, temos muito mais facilidade para nos sentirmos tristes. A tristeza, muitas vezes, nos alcança com muito mais facilidade. Não é uma questão... E isso nós podemos até querer negar diante dos homens. Queremos dizer que isso não é verdade. Mas, se a gente for estudar, for entender um pouquinho o corpo humano, a gente vai perceber que isso é uma verdade nas nossas vidas. E aí nós muitas vezes nos sentimos tristes, mais do que queríamos, mais do que deveríamos. E no momento que nós estamos vivendo, temos entrado, eu tenho conversado com muitas mulheres, e nós temos entrado numa crise de ansiedade, numa crise de tristeza, e muitas têm até indo para a depressão. Então nós precisamos entender a tristeza. Precisamos conversar com a tristeza e saber o que é a tristeza. Precisamos entender a tristeza para atacar a ansiedade que muitas vezes invade a nossa alma e possivelmente uma depressão. Então vamos entender um pouquinho sobre a tristeza. A tristeza, ela é uma resposta, ela é um resultado de algo que nos aconteceu. Recebemos uma notícia. Você fez uma prova, você foi muito mal na prova. Essa notícia, qual é o resultado? Você fica triste. Teu namorado terminou com você. Você se sente triste. A tristeza, ela como um sentimento, ela é a resposta de um resultado, ela é resposta e resultado. Nesses dias, nós temos recebido muitas notícias ruins. Isso tem nos dado tristeza. Nós temos recebido notícias de pessoas que amamos que estão com Covid. Nós temos recebido notícias de pessoas que estão internadas. Nós temos recebido várias vezes, várias notícias que às vezes afligem a nossa alma. E isso tem deixado muitas vezes o nosso coração triste. A notícia entristece o nosso coração. Porque o momento que estamos vivendo, o resultado muitas vezes é a tristeza. Eu lembro a primeira vez que fechou tudo. E eu pensei, era um final de semana, eu estava em casa e eu olhei para os meus filhos e falei, e agora? Como meus filhos vão para a igreja? Como é que eles vão na escola dominical? Até quando nós vamos ficar assim? E afligiu meu coração fortemente. Eu lembro que naquela semana, foi logo na primeira semana que a Igreja Presbiteriana Nacional fez uma corrente de oração e a nossa igreja entrou também. E a nossa família era que ia começar à meia-noite. E eu tive que deixar todo mundo acordado, porque era a família que ia orar.
E eu lembro que a gente sentado na mesa, e a gente tem até uma foto lá, que está a família e a Catarina junto, nossa cachorra. E aí nós orando, e eu olhei para os meus filhos e pensei, amanhã eles não vão à igreja. O coração da gente aflige, o nosso coração dói, nós nos sentimos tristeza em relação à pandemia. Então, a tristeza como um sentimento. E aqui nós não podemos confundir tristeza com ansiedade. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou triste. Aí você pergunta, por que você está triste? Porque eu vou fazer uma prova e eu não sei se eu vou conseguir bem, não sei se eu vou conseguir uma nota. Isso não é tristeza, isso é ansiedade. A tristeza é ela é um resultado. Aconteceu alguma coisa, você ficou triste. Agora, quando eu fico preocupada, eu estou triste por algo que ainda não aconteceu, isso não é tristeza, isso é ansiedade. Eu estou triste por quê? Eu estou triste porque eu não sei se vai vir gente aqui no culto, no nosso culto de sábado. Por que você está triste? Eu estou triste porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você não está triste, você está ansioso. Então, nós não podemos confundir a tristeza com a ansiedade. A tristeza é resultado. Nós ficamos tristes porque algo aconteceu. Algo que nós não estávamos esperando, algo que nós não gostamos aconteceu e nós ficamos tristes. Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque essa tristeza, ela pode nos levar a uma ansiedade. A tristeza como sofrimento e como dor. A tristeza, ela dói. Quando nós estamos tristes, dói. Você já sentiu uma dor no coração e você não sabe explicar por quê? Ela é pesada, ela é um fardo, ela nos deixa para baixo, ela tira toda a nossa motivação, ela tira toda a nossa sensação boa que nós temos. A tristeza, ela nos dá desprazer, porque quando nós estamos tristes, a felicidade do outro nos incomoda. Você já ficou triste e viu alguém contente? Eu já. A felicidade dessa pessoa me incomoda porque eu gostaria de estar contente como ele. Então, a felicidade do outro me incomoda. Então, é um desprazer. É um desprazer também porque eu olho ao meu redor e falo, meu Deus, por que eu estou triste? Gente, por que eu estou triste? Eu, nessa pandemia, me fiz várias vezes essa pergunta. Eu olhava para mim e falava, eu tenho um marido legal, tenho filhos, tenho família, e por que eu estou triste? E a gente fica triste porque a gente vê a circunstância, vê as pessoas e a gente não consegue ficar alegre. A tristeza, ela dói. E aí eu já vi vários relatos. E uma vez eu tive uma aluna que me falou isso, uma aluna do 9º ano. Ela vivia encapuzada na sala de aula desde o 7º ano, roupa preta, toda fechada. Imagine, no calor de Mato Grosso, Rondonópolis, ela só andava assim. E no 9º ano, eles faziam um TCC, né? Só para um treino para os alunos saberem como que é um trabalho, como você vai fazer depois os seus trabalhos no ensino médio e na faculdade. E ela fez o TCC e ela falou sobre depressão. E quando ela falou sobre depressão, de repente ela ergueu os braços e ela mostrou as marcas dos cortes. Ela ergueu a camiseta e mostrou as marcas na barriga. E ela falou para a gente, olha... E nós, professores, ficamos chocados, porque ela falou assim, a dor que eu senti era tão grande que eu me cortava. Porque eu queria que essa dor melhorasse. Essa dor fosse maior a que eu sentia dentro do meu coração. Muitas vezes nos sentimos assim. A tristeza, ela dói. A tristeza, ela é um desprazer. Mas nós temos que tomar cuidado em não confundir a tristeza com depressão. A tristeza, ela é um resultado. A tristeza, ela é um desprazer. Mas a depressão é uma patologia. Eu fico tão triste, essa tristeza vai crescendo de uma forma tão grande dentro de mim, que o meu organismo muda quimicamente. Meu organismo vai ter algumas mudanças quimicamente, e essas mudanças vai se tornar uma patologia, e aí a depressão. E aí por isso que muitas vezes as pessoas com depressão precisam de um tratamento mais profundo. E depressão não é pecado, irmãos. Depressão
é uma doença. A depressão como geradora de ansiedade. Eu tenho medo que essa tristeza permaneça, por isso vem a ansiedade. Nós recebemos uma notícia ruim, como resposta dessa notícia ruim, a gente fica triste. Essa tristeza nos dói. E aí, de repente, eu fico pensando, meu Deus, até quando eu vou ficar triste? Será que eu vou ficar triste a vida inteira? Quanto tempo vai durar? E você já marcou o tempo? Você já marcou o tempo? Quem aqui assistiu o Shrek, o burrinho da Fiona? Que ele fala lá no primeiro, que ele fica falando, já chegamos, ele fica a viagem inteira, já chegamos, porque ele queria chegar logo, e aí nunca chegava. Quando a gente marca o tempo não passa. E quando nós estamos ansiosos, a gente fica assim, a nossa tristeza dura 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 noite, e o tempo não passa. E isso nos traz, então, a ansiedade. Nós ficamos com medo. Será que isso não vai passar? Será que eu vou permanecer infeliz o tempo todo? Será que nada vai melhorar essa situação? O tempo passa, mas a tristeza fica. Esse ano eu tive um momento assim. Eu tive um momento que eu olhava para minha família e falava, Deus, eu tenho família, tenho marido, eu tenho casa, eu tenho onde morar, eu tenho saúde, mas eu estou triste. Eu deitava à noite, dormia um sono, acordava, o olho parece que fazia assim, e aquilo me incomodava. Eu escutava o Rovaldo dormir, eu chorava, eu falava, Deus, eu quero dormir, mas eu não conseguia, aquilo afligiu o meu coração. E eu fiquei com muito medo de entrar numa crise de ansiedade, porque era para aquele caminho que eu estava indo. E eu acredito que não sou só eu, mas muitas de nós passamos por esse momento. Esse momento em que a tristeza da situação que estamos passando nos leva a ter medo que a tristeza permaneça. E essa tristeza permanecendo, ela pode tornar uma ansiedade. Então, a gente entendeu um pouquinho o que é tristeza, tá? Então, tristeza, nós vimos lá que ela é um sentimento, ela é um sofrimento e ela pode gerar a ansiedade. Quais são os sintomas de uma pessoa triste? Muito fácil da gente detectar, né? A pessoa triste, ela gosta de ficar em silêncio. Quando a pessoa está triste, quando nós estamos tristes, alguém fala alguma coisa, você finge que nem ouviu. Não quero responder. Ou você fala sempre a mesma coisa. Ou a pessoa que está triste fala sempre a mesma coisa. Como que você está? Ah, não estou bem. E aí vem sempre a mesma reclamação. A pessoa que está triste, ela fala sempre a mesma coisa ou ela prefere o silêncio. A pessoa que está triste, ela se abate. Os olhos ficam caídos. A alegria já não tem disposição para nada, falta vigor, não quer sair de casa, não quer sair com ninguém. Todo mundo fala, vamos lá. E a pessoa fala, não quero, vamos vocês. E muitas vezes a gente fica tentando empurrar a pessoa triste para fazer alguma coisa. A pessoa triste muitas vezes tem pensamento de morte. A dor que ela sente, que nós vimos quando a tristeza ela é uma dor, a dor que ela sente é tão grande, que ela pensa na morte. Porque quando eu durmo, parece que os meus problemas desaparecem. Quando nós dormimos, se você está com uma dor muito grande, o seu problema parece que vai embora. Quando você faz uma cirurgia, o que os médicos nos dão? Eu não sei o que eles dão, mas eu sei que a gente dorme o tempo todo no hospital. Você acorda, abre o olho, come, e dá 5 minutos você começa a olhar aquela televisão, dorme de novo. E você se recupera. Então, muitas vezes, a pessoa que está triste, ela tem essa tendência de querer morrer. Ela pensa em morte, porque ela quer se libertar da sua dor. Ela quer se livrar da sua dor. Eu tenho uma cunhada que ela teve câncer e ela viveu 8 anos com esse câncer. Viveu bem. Mas no final da vida dela, ela entrou num quadro de depressão. Não tinha como, né? Já tinha feito tudo, já tinha realizado todos os tipos de tratamento possíveis. E aí ela entrou num quadro de depressão.
E aí ela foi para um hospital que ela não saiu mais. E eu lembro que nós nos revezávamos entre as irmãs do Rovaldo, e eu também fui ficar com ela um tempo lá. E ela só olhava para a gente. Às vezes a gente falava, Rose, vamos dar uma volta no corredor? Ela andava no corredor e ela parava na porta. Quando ela via alguém dormindo, ela falava, eu só quero dormir. Eu só quero descansar. Me deixem dormir. Me deixem descansar. A dor que ela sentia era, além de ser física, era também uma dor emocional. E o desejo dela era de morte. E ela queria morrer. E nós nos sentimos assim, muitas vezes, quando nós estamos tristes. Desejo de morrer. Desculpem. Agora nós vamos ver, então, alguns passos para nós vencermos a nossa tristeza. A tristeza, irmãos, é algo que existe, não tem como nós fugirmos dela. A tristeza, ela é existente. Nós estamos vivendo um momento das nossas vidas que ela é presente. E nós precisamos, então, aprender a conviver com a tristeza. Volte e meia, você vai estar triste. Uma, porque você é mulher. Volte e meia, você vai ter uma crise aí de tristeza. Você vai chorar, você vai ficar triste e não sabe nem porquê, o que está acontecendo com a sua vida. Então, nós precisamos entender alguns passos para nós entendermos a tristeza. Primeiro passo, acolhe a tristeza. Precisamos acolher a tristeza. Não negue a tristeza. Não rejeite a tristeza. Não esconda a tristeza debaixo do tapete. Não estou triste não é nada não. Ela é resposta de algo que aconteceu. Você está triste, reconheça a sua tristeza, assuma que você está triste. Irmãos, tristeza não é pecado. Assuma, hoje eu estou triste. Agora eu estou triste. Não é para sempre, é um momento curto apenas. A tristeza nos faz crescer. A tristeza nos faz refletir. Mas muitas vezes quando a gente vê um filho triste, alguém triste, a gente fica, por que você está triste? O que aconteceu? Você não quer um remedinho, alguma coisa? Olha, lá na igreja eu tenho uma amiga, que ela é médica. Olha, tem um remedinho que ela me receitou que é ótimo para acabar com a tristeza. E quantas pessoas têm tomado remédios para acabar com a tristeza agora, nesse momento que nós estamos passando? Irmãos, a tristeza, ela faz parte, acolha a tristeza. Eu estou triste. Por que eu estou triste? A tristeza é a resposta de algo que me aconteceu. Nós estamos tristes por causa da pandemia. Nós estamos tristes porque os nossos filhos estão em casa, eles estão crescendo e não têm convivência com ninguém. Nós estamos tristes porque vocês, jovens, não podem ir na escola. Esses dias um dos meus filhos falou assim, mãe, eu queria ir para a escola, sabe para quê? Para chegar lá na escola e o professor falar, vamos fazer uma camiseta da turma. Não, eu não quero. Só para dizer que eu não quero fazer nada, mas eu queria ir para a escola. A tristeza existe, nós ficamos revoltados, nós ficamos chateados. Nós queremos passar por isso logo, mas nós precisamos entender que a tristeza faz parte das nossas vidas. Então, nós precisamos, primeiro, acolher a tristeza. Aceite que você está triste. Aceite que a tristeza existe. Porque só a partir do momento que nós aceitamos as que estamos tristes é que nós vamos atrás de ajuda, vamos atrás de um tratamento, vamos atrás de resolver alguma coisa. Nós precisamos, então, acolher a tristeza. Nós precisamos valorizar as nossas lágrimas. Nós temos vergonha de chorar. Nós não gostamos de chorar. Os pais não gostam de chorar perto dos seus filhos. Os filhos não gostam de chorar perto dos seus pais. O homem, que tem alguns aqui hoje, também não gosta de chorar. Nós escondemos as nossas lágrimas porque chorar é humilhante. Demonstra a minha fraqueza, demonstra os meus erros, demonstra que eu não estou conseguindo fazer alguma coisa. Nós precisamos chorar. Não lute contra as suas lágrimas, deixe elas saírem. Porque as lágrimas, elas são terapêuticas. Você já chorou bastante? E depois você parece que levanta e aquela agonia, aquele desespero, aquela tristeza, parece que de uma forma ou outra, liberta.
Procure um amigo para você chorar com ele. Procure alguém que você possa contar o que você está passando e chore com ele. Fale com ele, ou não fale nada, mas chegue, olhe para o seu amigo e chore. Diga para ele que você só quer chorar. E só chorar não tem problema nenhum. As lágrimas, elas renovam as nossas forças. Não precisamos ter vergonha, não precisamos ter medo do choro. Jesus disse, felizes os que choram, porque serão consolados. As lágrimas, ela limpa a nossa alma. As lágrimas aliviam a nossa dor. Chorar faz que cada um de nós venhamos reconhecer a nossa fragilidade. Não tenha vergonha de chorar. Chore. Se você não tem um amigo para chorar, não tem ninguém que você possa ir lá abraçar, você tem medo de chorar com essa pessoa, às vezes a gente tem esse medo. Às vezes a gente até quer abraçar alguém e chorar, mas você fala, poxa, se eu for lá, essa pessoa vai ficar preocupada comigo. Então eu não vou chorar, eu vou entrar no meu banheiro, eu vou entrar debaixo da coberta, eu vou me esconder, eu vou sumir, eu vou chorar escondido. Mas eu quero te dizer que a gente tem um Deus. E nós podemos chorar diante desse Deus. Gaste seu tempo, irmãs, aliviando o seu coração, do seu desespero, da sua tristeza, chorando na presença de Deus. Dobre o seu joelho à noite, chore. As noites que você ficou acordada porque não conseguia dormir, chore diante de Deus e fale o que você sente. Levante da sua cama, tente não acordar seu marido se você não quiser, mas chore. Clame ao Senhor, coloque diante deles as suas lágrimas. Nós precisamos fazer isso, precisamos reconhecer a tristeza e precisamos chorar. E muitas vezes, vocês já viram quando alguém recebe uma notícia ruim? E alguém está ali por perto, recebeu uma notícia horrível, que você não queria aquela notícia. E aí a outra que está do seu lado fala, não chora não, está errado, chora sim, chore agora. Grite agora, faça isso agora, é o seu momento de tristeza. Chore diante de Deus, chore diante dos seus amigos. Uma coisa que nós precisamos aprender para vencer a tristeza é exercitar um novo olhar. Mesmo triste, mesmo abatido, você pode ver as bênçãos de Deus. Você lembra que eu falei para você que eu olhava e ficava com meu coração amargurado, olhava minha mãe morando perto de mim, meu marido, meus filhos, minha casa, igreja, eu com saúde, eu falava, eu tenho coisa boa. Exercite esse olhar, tente olhar para as coisas diferentes. A tristeza, ela existe, a tristeza, ela pode vir, mas eu preciso ter um olhar diferente diante da tristeza. Olha ao seu redor, olha a sua família, seus filhos, seu cachorro. É tão bonitinho, né? Quem tem cachorro aqui, eles parecem que sabem que a gente está triste. Quando você chega, ele fica grudadinho ali em você. Às vezes você fala, né? E ele fica ali querendo carinho, com aquele olharzinho de cachorrinho que caiu da mudança. Tente ter esse novo olhar. Olhe para o seu cachorro. Tente, no momento de tristeza, tornar-se uma pessoa melhor. Aprenda com a tristeza. Muitas vezes a gente diz que com essa pandemia nós vamos aprender muitas coisas, e eu espero que sim. E muitas vezes a gente vê a pandemia passar e a gente percebe que nós continuamos do mesmo jeito. Aprenda com o sofrimento, aprenda com a tristeza, reflita, medite, gaste um momento e tente ver um novo olhar. Eu estou triste agora, mas isso vai passar. Mas eu consigo ver o cuidado de Deus, eu consigo ver o agir de Deus, eu consigo ver Deus falar ao meu coração. Quarto lugar, pratique a alegria. Praticar a alegria. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. E tem um outro texto que diz, que nós até cantamos hoje, nós já lemos lá no começo, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem
pela manhã. Irmãos, a tristeza, nós já aprendemos, ela é o quê? Ela é uma resposta, é um resultado de algo que aconteceu. A alegria é uma ordem, a alegria é prática. Veja bem esse versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você recebeu a noite, você foi dormir à noite com uma notícia horrível. Seu pai morreu. Você foi dormir triste, chorou a noite inteira. Você amanheceu no outro dia, você acorda. O seu pai ressuscitou? Como essa alegria vai vir? É uma prática. A alegria vem pela manhã, quando o salmista diz assim, ele não quer dizer que tudo mudou. As coisas melhoraram. Não, eu acordei de manhã e agora eu vou ter um novo olhar diante dos meus problemas. Eu vou ter uma outra atitude diante da minha tristeza. A alegria, ela é uma prática. Alegrem-se sempre no Senhor, pratique a alegria. E o apóstolo Paulo repete, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Nós precisamos praticar a alegria, sabe por quê? Porque o coração alegre deixa o rosto bonito. É tão gostoso quando a gente está bem-humorado, não é? Quando esses 14 dias do mês aí nos deixa bem-humorada. Eu gosto, e eu gosto de aproveitar, porque eu sei que tem outros dias que eu não vou estar bem-humorada. Né? Tem dias que meu marido faz umas piadas, eu acho o máximo a piada dele. Tem dia que ele faz, eu falo, ai Deus, o que esse homem está falando? Né? O bom humor é gostoso. É gostoso quando você está feliz, você está bem-humorado, você ri, você vê assim, a coisa simples te deixa feliz. O passarinho que canta lá fora, um olhar do seu filho te deixa super feliz. Qualquer coisa te deixa feliz. O bom humor, a gente consegue dar valor às pequenas coisas da vida. E a vida, ela tem pequenas coisas que precisam ser vividas, precisam ser alegres. O mau humor, não. Você já conversou com uma pessoa mal-humorada? Já, né? Lá em casa eu acho que a gente conversa direto, né? A gente sempre está, às vezes, mal-humorada. Eu tenho uma tia que ela é especial e ela faz um tratamento de hemodiálise aqui no Instituto do Rim. Só que a tia, ela é muito assim, ela faz hemodiálise 3 vezes na semana, fica 3 horas na máquina e para ela isso é um evento. Ela acha isso o máximo. Porque na cabecinha dela é o momento dela se socializar com as outras pessoas. E às vezes ela acorda assim, e você está meio quieta, ela vem assim, ela cruza o braço, ela para bem perto de você e fala assim, você está com a cara para trás? Pronto, aí você tem que virar a cara, né, ficar feliz, porque a tia fica o tempo todo cuidando se a gente está com a cara para trás. Porque ela fala, aí você fala, tia, não sei, eu tô? Ela fala, tá. Aí eu falo, e você, tia? Eu não. Olha, eu faço hemodiálise, eu tenho diabetes, isso, mas eu não fico triste, não. Eu estou feliz, porque eu estou aqui, ó. Você está com a cara para trás, por quê? Bom humor. Vê a coisa boa até em coisa ruim. Até em momentos difíceis, consegue ter um bom humor. Vamos praticar alegria. E isso é muito difícil para nós, principalmente para nós mulheres. E a gente coloca culpa na nossa TPM, nos nossos hormônios. Olha, eu estou aqui, agora eu estou lá com aquele hormônio que é o hormônio da tristeza, da raiva, do ódio. E vocês vão ter que me aturar. Não! Quando você acorda de manhã, irmãs, e você percebe que aquele hormônio e isso tudo está fazendo conta de você, respire, conta até 10 e peça ajuda de Deus. Nós precisamos praticar alegria. Deus, eu quero ficar alegre, eu quero ficar alegre, eu quero ficar alegre, eu preciso ficar alegre. E começa a ver em pequenas coisas, começa a rir das pequenas coisas. Se você está se sentindo triste, também aqui quando a palavra de Deus nos diz, alegrem-se sempre, não quer dizer que você recebeu uma notícia terrível, hoje, amanhã você tem que estar contando piada para todo mundo. Não. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. É uma ordem. Alegrem-se sempre no Senhor. Doses homeopática. Devagarinho, devagarinho, a gente vai conseguir.
E eu quero pedir licença para minha mãe para contar uma experiência. Quando meu pai faleceu, a gente era tudo pequenininho. Eu tinha 9 anos, meu irmão mais novo tinha 4, 3 e minha irmã acho que tinha 11. E minha mãe, 29 anos. E ele morreu de um acidente de carro. De repente, do nada, ele não tinha doença nenhuma. De bicicleta, irmãs. De bicicleta, ele entrou na frente do ônibus, bateu a cabeça e morreu. E eu lembro desse dia. Esse dia não fica marcado no meu coração, porque era um domingo. E esse domingo, muita gente foi lá no velório do meu pai, inclusive pessoas dessa igreja, porque meus pais eram daqui. E a minha mãe chorou o domingo inteiro. Eu lembro disso. Minha mãe deitava no caixão, ela chorava, e eu chorava, porque eu via minha mãe chorando, e falava, meu Deus, ela não vai parar de chorar, o que vai ser da gente? Chorou o tempo todo. Foi no enterro chorando o tempo todo, só chorava muito, não desesperadamente, mas chorava. Quando ela voltou do enterro, a casa estava cheia de gente, ela falou, vamos fazer uma janta. O semblante dela já era outro. E eu não sei o que passou na cabeça da minha mãe. Eu acho que ela falou, eu preciso reagir. Ela fez janta para todo mundo, ela acolheu todo mundo. Os pastores que estavam lá, estavam todos indo embora. Ela falou, vocês vão embora para onde? Nós vamos fazer o culto. Vocês não estão aqui? Vamos fazer o culto, hoje é domingo. Todo mundo para a igreja. E aí eu lembro, né, mãe? Cadê ela? Dá um tchauzinho que eu estou cega. Eu lembro que ela cantou um hino que ela e meu pai tinham ensaiado durante a semana toda, firme e forte, cantando ao Senhor. Uma prática de alegria. E desde esse dia, irmãs, ela nos criou sozinha, sem ninguém, sem ajuda de ninguém. Eu nunca vi minha mãe chorar pela morte do meu pai. Ela decidiu que ela precisava ficar alegre. Mas era coisas homeopáticas. Tinha dias que estava bem, tinha dias que não estava. Mas foi uma decisão. Nós precisamos praticar a alegria no nosso coração. E nós precisamos aprender do amor de Deus. Existe um motivo de algo que nos deixa triste. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, isso entristece muito o nosso coração. Quando nós olhamos, quando eu olho para mim, irmãs, em crise de TPM, tem dia que eu falo, meu Deus, eu queria um buraco. Eu não acredito que eu estou desse jeito. Eu não acredito que eu respondi desse jeito. Né? Às vezes o marido chega e fala assim, amor, você está com fome? Eu não, por que você está? Amor, vai ter alguma coisa de comer? Não, se quiser vai e faz. O filho vem falar alguma coisa, você dá uma chalepada nele. E aí tem momentos que você fala, depois que passa aquela crise, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Aí nós reconhecemos o quanto nós somos pecadoras. E eu percebo o quanto eu sou pecadora e o quanto eu erro quando eu estou nas minhas crises de TPM. Na educação dos meus filhos, no relacionamento com meu marido, no relacionamento com as pessoas, eu erro. Mas eu preciso reconhecer que mesmo eu errando, Deus me ama. Mesmo sendo pecadora, Deus me ama. Mesmo eu tendo os meus problemas, mesmo eu tendo minhas tristezas, e eu não quero ficar triste, eu olho para Deus e falo, Deus, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor está governando todas as coisas, e nós não sentimos vergonha de Deus. Não precisamos sentir vergonha de Deus. Deus nos ama do jeito que somos, pecadoras, com as nossas TPMs, com os nossos problemas. Deus nos ama. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, reconhecer que eu não sou o que eu gostaria de ser, mas que Deus me aceita do jeito que eu sou. Não sendo perfeita, não sendo a melhor pessoa do mundo, mas Deus me aceita do jeito que sou. Deus me ama mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo imperfeito. Temos que buscar esse amor. Temos que buscar esse Deus. Nós temos que buscar esse Deus orando. Nós temos que buscar esse Deus lendo a Bíblia. Nós temos que buscar esse Deus jejuando. Nós temos que buscar esse Deus clamando a Ele. Eu consegui me libertar
da minha crise de depressão esse ano. Porque eu clamei, eu chorei. E eu falei, Deus, eu não quero. E eu reconheço, Deus, que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou um nada, Deus. Mas eu preciso de você. Que nós venhamos reconhecer isso em oração. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, gaste os seus momentos orando, falando, abrindo seu coração a esse Deus que reconhece quem você é, e esse Deus que transforma a sua vida. Leia a palavra de Deus, que nós temos vários versículos que nos ajuda nos momentos de tristeza. Leia a Bíblia. A palavra de Deus nos diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que eu estarei com vocês. A palavra de Deus diz que o fardo dele é o quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós precisamos ir até Deus, buscar esse Deus de todo o nosso coração, buscar esse Deus estudando a palavra de Deus. Procure amigos, procure pessoas que possam estudar com você a Bíblia. Pessoas que vão fazer você se aproximar de Deus e não se distanciar de Deus. Tem um grupo que, agora, na pandemia, a gente está estudando sobre a ansiedade, como vencer a ansiedade. E aí, quando as pessoas começaram a me procurar, eu falei, nossa, eu estou ansioso, eu queria fazer um estudo, mas com a pandemia não dá. E aí eu pensei, é para mim isso. É para mim isso. Como vencer a ansiedade? Procure pessoas que te levam a Deus, que te tragam próximo de Deus, que restaura a sua vida. Porque assim nós teremos tristeza. A tristeza existe, mas nós vamos conseguir vencer a tristeza e essa tristeza não vai se tornar uma ansiedade e nem uma depressão. Para concluir, eu gostaria que vocês lessem esse versículo. Eu não anotei ele aqui, eu não vou conseguir ler. Vocês conseguem ler? Ah, é verdade. É que eu não sou pregadora, né? Irmãs, vocês não têm noção como a gente fica nervosa. Principalmente quando tem pastores aqui. É difícil. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Nós preparamos para vocês uma lembrancinha, né, Márcia? Com todo carinho, a Márcia fez as lembrancinhas para as irmãs. E é um sabonetinho bem cheiroso para vocês, quando lavarem as mãos, vocês sentirem esse perfume tão gostoso. É tão gostoso sentir perfume. É tão gostoso sentir um cheirinho bom. E aqui esse texto diz que, como o perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Que nós, nessa noite, que aprendemos a lidar com a tristeza, aprendemos o que é tristeza, que nós, juntas, possamos ser esse amigo que abençoa a vida do outro, esse amigo que transforma a vida do outro, esse amigo que ajuda. Vamos ajudar o outro a entender a tristeza. Vamos nos preocupar com aqueles outros passos que eu gostaria que vocês voltassem lá. Como vencer a tristeza? Deixa a pessoa ficar triste. Se deu a permissão de ficar triste, chore, deixa a pessoa chorar. Tenha um novo olhar diante da situação. Pratique a alegria e aprenda sobre o amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Quero convidar você agora para você ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo que Deus nos ajude, nos fortaleça, que nós venhamos ser realmente mulheres que possam fazer a diferença. Que nós venhamos ajudar, que nós venhamos ser parceiras, que nós venhamos ser bênção na casa do Senhor. E só há um lugar que isso pode acontecer. Esse lugar onde nós conseguimos força, onde nós conseguimos vencer a tristeza, esse lugar é na presença do nosso Deus.
Vocês vão cantar essa música? Vamos cantar a primeira parte dessa música e logo em seguida nós vamos orar. Que você possa sentir o desejo de vir à casa do Senhor, renovar as suas forças, renovar o seu espírito, porque é neste lugar que nós podemos sentir o cuidado de Deus nas nossas vidas. Podemos ter uma palavra aos nossos corações. Podemos rever os nossos amigos e louvarmos ao nosso Deus. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar Jesus. de refrigério em Ti. A verdade reina. Este lugar é na presença do Senhor. Vamos buscar a presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Amém. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Fortaleça, Deus, as nossas vidas, Pai. Fortaleça, Deus, o nosso coração, Senhor. O nosso coração precisa, Senhor, do Teu agir nas nossas vidas. Pai, nós somos mulheres criadas por Ti, Pai. Mas nós temos os nossos medos, nós temos os nossos traumas, nós temos, Deus, a nossa ansiedade, aquilo que angustia a nossa alma, Senhor. Mas nós queremos em Ti, Senhor, encontrar descanso, encontrar refrigério, ter, Deus, a palavra que precisamos para dar às outras pessoas, Senhor. Restaura, Deus, a nossa vida, restaura, Deus, a nossa família, Senhor. Que nós possamos olhar para a pandemia com um novo olhar, que nós possamos olhar para esse momento que estamos passando com uma nova esperança, Senhor. Eu não sei, mas algumas pessoas aqui podem estar com seus parentes internados, alguém da sua família gravemente, Deus, cometido com essa doença, mas nós colocamos diante da Tua presença. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós cremos, Senhor, que em Ti somos mais que vencedoras. Por isso, Deus, renova as nossas forças. Por isso, Deus, haja nos nossos corações, para que nós, como mulheres, possamos influenciar, possamos abençoar todos aqueles que nos cercam, com a nossa alegria, com a nossa determinação, mesmo, Deus, no momento de tristeza, no momento em que nós estamos vivendo. Deus, nós cremos em Ti e nós confiamos plenamente em Ti. Esse lugar é aqui, esse lugar é no Senhor. Vamos cantar de novo? Este lugar é no Senhor, para nós encerrarmos. Esse lugar é na presença de Deus. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Esse lugar é no Senhor. Amém, Senhor Jesus. Esse lugar é no Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Pode se assentar.